Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Deus é grandioso e maravilhoso. Glória a Deus, querido. Bom dia a todos. Bom dia aos amados. Hoje a gente vai estar falando, irmão, sobre o Yom Kippur, dando uma explicação sobre o que vai, acontecer daqui a alguns dias, que é o que a gente vai estar fazendo aqui na igreja, vai estar passando por isso. Todos os anos a gente passa por essa data, que é entre o Yom Teruah, que dentro do calendário bíblico cai junto com o Rosh Hashanah, que dentro do calendário nacional judeu é a virada do ano, ou seja, é uma virada de ano. Então, eu quero estar explicando algumas coisas aqui nessa manhã sobre isso. Muitas pessoas ainda não tiveram contato com o que eu vou falar aqui hoje, e mesmo aqueles que já ouviram falar, eu vou falar coisas diferentes hoje. Não vou falar aprofundadamente, porque não dá tempo, mas no dia do Yom Kippur nós vamos ter tempo suficiente para explanar profundamente todo o tema, ok? E é de extrema importância para você e para nós como igreja. Glória a Deus. Então vamos organizar aí para a gente concentrar na palavra. Antes de eu estar falando sobre Yom Kippur, vocês vão saber que nós estamos 21 dias fazendo lives no canal, ou do Pastor Rogério, no meu canal do Instagram, que é relativo ao livro que nós estamos lendo, o Perdão Total. Amém? Perdão Total. Você pode dizer o Perdão Total? E glória a Deus. E hoje é o 12º dia e a 12ª mensagem que a gente vai compartilhar. Glória a Deus. E hoje eu não vou compartilhar, vou resumir a mensagem aqui do livro para os irmãos que estão participando entenderem. O perdão total é a base da vida plena. Digo, o perdão total é o alicerce, é a base da vida plena. No livro de 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente vem falando o Evangelho das cartas, nos últimos dias de 1 de João. Então, 1 de João, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, vai falar algumas coisas específicas sobre a questão do perdão de pecados. Então, a gente vem falando algumas coisas. O tema de Yom Kippur, que é hoje, também tem a ver com a questão da soteriologia, que é a salvação, e do fim dos tempos. São duas coisas que estão relacionadas. E eu queria dizer para os irmãos, quando Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário, era um preço que ninguém poderia pagar. E eu quero te perguntar uma coisa nessa manhã: foi suficiente? Sim ou não, irmãos? Diga sim. Havia alguma outra coisa que nós poderíamos fazer para salvar? Não. Quem era o único que poderia salvar? Deus. Por quê? Porque nós somos salvos da ira do próprio Deus. Nós não estamos sendo salvos do inferno. Atenção a isso. A Bíblia não diz isso. Nós não estamos sendo salvos do inferno, nem somos simplesmente salvos do pecado. Não foi isso a salvação. A Bíblia diz muito bem no início que João Batista, chamado Batista, que fazia os batismos antes de Jesus, a Bíblia diz que ele veio no mesmo espírito e virtude do profeta Elias. O próprio Jesus testifica sobre ele, que ele era o profeta Elias que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor e endireitar suas vidas. Está escrito nos evangelhos, amém? Você lê os evangelhos, vai encontrar essa passagem. E o que João Batista pregava, irmãos? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira de quem, irmãos? De Deus. Só que a Bíblia diz que a ira não é pecado. Quem sabia disso? Irar não é pecado. Que se fosse, nós estávamos todos enrolados. A Bíblia diz que irar não é pecado. Tanto que a Bíblia diz: ireis, porém não pequeis. A ira é uma forma de ativar algo espiritual que há dentro de você para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Muitas vezes a ira vai ser intensa no sentido que você vai focar em algo que você precisa resolver. Posso entender o que eu estou te falando? E Deus possui a ira dele. Então nós fomos salvos da ira de Deus. E a ira de Deus vai se manifestar por ocasião entre essas duas festas: Yom Teruah, que é o dia das trombetas, e Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia do julgamento, onde vai acontecer o julgamento. Não é o dia do julgamento. Kippur no hebraico, Yom significa dia. Nós vamos ver várias palavras Yom durante as festas, que alguns chamam de festas judaicas. Não são judaicas, são festas bíblicas, o estatuto perpétuo, segundo diz o livro de Levíticos, que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos observá-las, porque ao observarmos essas festas, nós entenderíamos quais eram os tempos e as estações e os propósitos pelo qual Deus estabeleceu elas. Quantos entenderam? E eu não gosto do termo festas, eu acho pejorativo. O termo mais correto seriam marcos espirituais que Deus estabeleceu, ok? Ou tempos específicos que Deus estabeleceu ao longo de todo o ano, que é um ciclo. Então, um ciclo de um ano vai acontecer esses 7 marcos espirituais, começando na Páscoa, terminando na festa de Sucote, que é a festa das cabanas. Amém? Que a gente chama de festa dos tabernáculos, que acontece lá. Das 7 festas, 3 era obrigatório todo judeu ir até Jerusalém. A primeira era a Páscoa, a segunda era o Pentecoste, que era a 4ª festa, que aconteceu inclusive no tempo de Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce e batiza. E a última festa migratória que os judeus iam era a festa de Sucote, que significa cabana.
Inclusive a logomarca da igreja, se vocês repararem, é um Sukkot. Glória a Deus, com uma mesa e o Espírito Santo trazendo unidade entre a família. Você sabia disso? É a última festa e a única que vai perdurar pela eternidade. Porque ele veio tabernacular conosco, habitar conosco. Glória a Deus. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, por que eu estou falando isso? O perdão total é a base da vida plena. Estou falando ainda sobre o livro, irmãos. Essa é só a introdução. Então, esse perdão total significa que a base da nossa salvação é Cristo. Que tudo que há é Cristo. E que não há nada que possa te arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Quer que eu te prove isso biblicamente? Nada pode te afastar da presença de Deus. Romanos capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem forças desse mundo, nem do mundo vindouro, nem altura, nem profundidade, nem largura ou comprimento, nem anjos, principados ou potestades. Nada pode te arrebatar das mãos do Senhor. Nada pode tirar você do amor de Deus. Aleluia. Que se manifestou no sacrifício de Jesus na cruz. Isso é a base. E em cima disso nós edificamos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz que cada um edifica a obra de Deus, mas veja muito bem como cada um edifica. Ou é ouro, prata e pedras preciosas, ou é madeira, palha e feno. Então a obra vai ser provada, vai ser julgada e vai passar pelo fogo, assim como todos nós. E se provar e ficar, a obra é aprovada. Consegue entender? Então, falando em cima dessas festas, irmãos, agora, dia 23, agora, que é depois de amanhã, é exatamente a virada do ano, que a gente cai junto do Yom Teruah, que é o dia das trombetas. Qual é o símbolo profético e por que é chamado de dia das trombetas? Se você lembrar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai ler o capítulo 4 lá, se não me engano, verso 9, 10, 11 para frente, começa a falar sobre a vinda de Jesus e vai falar sobre o arrebatamento. Quem já vai falar? Tem filme sobre arrebatamento? É exatamente isso. Yom Teruah é o dia do arrebatamento. É onde a trombeta soará. Livro de... acho que é 1 Coríntios capítulo 15 mesmo, se não me engano. 1 Coríntios 15 diz que o mistério de Deus cumprirá, a última trombeta soará, né? E o mistério de Deus, nós seremos, né, tomados num abrir e fechar de olhos, é o que está escrito lá, né? E estaremos com o Senhor para sempre. É o dia do arrebatamento. Então, em Yom Teruah, que também, na tradição judaica, é conhecido o dia que ninguém sabe. Por que é o dia que ninguém sabe? Porque o calendário lunar, nesses 3 dias que antecedem, são 3 dias, eles ficavam observando. Hoje a gente tem tecnologia para isso. A gente já sabe o dia bem específico, com antecedência. Mas eles ficavam observando a lua quando a lua virava de fase. Quando a fase da lua virava de... Quem já observou a lua aqui? Você já viu que tem lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente. Ou seja, onde ela está minguada, ela começa a crescer. Quando ela é decrescente, ela começa a diminuir. Então, as fases da lua. Então, na fase da lua, que ela vira, é nesse dia que é o dia do Yom Teruah. Então eles observavam, porque eles tinham que observar esses 3 dias, porque é o dia que ninguém sabia. Ninguém sabia quando ele ia virar. E Jesus deu a dica, ele falou assim, olha, quando em Mateus 24, os discípulos perguntam, quando é que vai ser a volta do Senhor? Esse tempo vai ser derrubado, as coisas vão acontecer, o fim dos tempos vai vir, e nós vamos estar contigo. Ele falou assim, olha, vou repetir porque cortou, o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Porém, vocês verão sinais. Vocês verão sinais. Esse microfone corta. Como você entende o que eu estou dizendo? Você não vai saber o dia nem a hora. E Jesus falou exatamente, o que ele faz referência? O dia e a hora, ninguém sabe. Estava falando referência exatamente a essa festa, Yom Teruah. É a festa, ou o marco profético que ninguém sabe. Porque tem que observar os sinais. Olha quanto Jesus foi bem específico. Por quê? Quando olham para o céu, vocês não sabem que vai chover. Jesus continua dando dica, irmãos. Jesus é maravilhoso, ele não te deixa enganado. Toda profecia está bem revelada nas palavras. E Jesus falou, olha, vocês não olham para o céu, não sabem que vai chover? Vocês têm que olhar para o céu e entender que esse dia já está preparado e o Senhor sabe qual dia é. Só que a gente sabe o tempo que é. Glória a Deus. Há um padrão profético, e eu já falei isso aqui e repeti. Jesus morre na Páscoa, ressuscita nas primícias. Ele só se revela plenamente depois que se cumpre os 7 dias dos pães asmos, que é o terceiro marco profético. O Espírito Santo vem na quarta festa, que é o Pentecoste, cumprindo em Atos 2. Aí eu te pergunto, vamos dar o raciocínio. Se todas as festas, Jesus cumpriu cada uma delas, por que as últimas 3 seria diferente? O que elas dizem é o que vai acontecer. Yom Teruah, Jesus arrebata a igreja. Em Yom Kippur, Jesus julga as nações. Agora eu vou começar a esclarecer algumas dúvidas. E no Sukkot, ele vem estabelecer o reino eterno, que é o milênio. Glória a Deus. Está muito claro. Se você não entende esses marcos proféticos, você não entende, você não consegue perceber completude, a completa obra de Deus que nos mostra a salvação. Presta atenção. Vou dizer algo para você. A salvação não é algo pontual simplesmente. A salvação tem vários aspectos.
Deus quer salvar o teu corpo, tua alma, teu espírito. E há várias implicações na salvação. E há várias pessoas que fazem muitas conjecturas sobre a salvação. E aí, eu vou uma vez salvo para sempre, ou tenho inferno, ou vou para o inferno? As duas coisas. Uai, como é que é isso? Não vou explicar agora. Quem quiser depois vai ouvir a explicação nas aulas. Quem vir nas aulas vai entender. Eu sou salvo para sempre, pastor? Sou? É. Mas e aí? Vai para o inferno também? Porque senão a gente ia ser universalista. O que é? Ah, todo mundo é salvo, não precisa fazer nada. Não funciona assim. Posso entender o que eu estou dizendo? Mas é complexo? Não, não é complexo. Basta você ter a direção do Espírito e entender quais as implicações de cada coisa, como funciona tudo, observar o mundo que você vive, observar a palavra de Deus acima de tudo, porque é ela que dá a direção. Glória a Deus. Sem a palavra não temos direção nenhuma, irmãos. E aí, como diz aqui o livro, né, que a gente está acompanhando, que hoje é o dia 12. E o dia 12 diz o seguinte: o perdão total é a base para a vida plena. Presta atenção, se você não entender que você foi completamente perdoado, e o perdão não é algo que você tem, é um sabonete que você fica esfregando o dia inteiro. Ah, eu pequei hoje, vou esfregar o sabonete. Ah, mas pequei hoje, eu vou lavar a cabeça com shampoo. Para lavar. Não funciona assim. O perdão é uma vez salvo, Jesus te colocou no caminho da salvação. Agora você vai ter que entender os aspectos dela. As várias coisas que envolvem a sua salvação, a nossa salvação, a salvação de todos. E aí uma pergunta que muitos me fazem: peraí, pastor, mas na Páscoa é sacrificado o cordeiro. Sim, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E de uma vez só, pelos seus pecados, para que nós pudéssemos entrar na salvação. A salvação é um presente de Deus. Ele te deu esse presente. E eu vou te falar uma coisa: Deus é bom demais. Muito bom. Não, você não entendeu. Deus é muito bom. É bom demais. Não importa o que você faça, Ele te dá um presente. Eu vou te falar, porque Deus é muito bom, Ele nunca vai tomar um presente de você. Presta atenção, Jesus fala algo: se vós que sois maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Quanto mais Deus. Só Deus é bom, irmãos. Nós temos, vamos dizer assim, pequenos aspectos de manifestação da bondade de Deus. Só Deus é bom. E Jesus falou isso para o jovem rico. Ele falou: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu sou tão bonzinho, eu pratico os 10 mandamentos. Jesus falou: você pratica os 10 mandamentos? Pratico desde que eu era menino. Aí Jesus olhou para ele e falou: então tá bom, você quer ser bom? Olha LX na sua vida, desapega. Jesus olhou e viu o que estava aprendendo na vida dele. Só que aí entra os aspectos da nossa vida. O que você está disposto a dar ao Senhor? Abre mão. Vende o que tem, dá aos pobres, vem e segue. Mas antes disso, Jesus fala algo interessante. Jesus fala assim: bom? Você tem noção do que você está falando? Bom é um. Só Deus é bom, que está no céu. Mas Jesus não falou porque ele não era bom, porque ele era o próprio Deus na terra. Jesus estava só retoricamente, há uma fala retórica, ele estava agindo no espírito dele, para trazer dele o entendimento do que era bondade. Porque não adiantava falar, Jesus falava: olha, eu sei que é bom porque eu sou filho de Deus. Não funciona assim. Jesus não poderia fazer isso. Jesus realmente tinha que confrontá-lo e falar, extrair dele: olha, você serve a Deus, você cumpre os mandamentos, então você sabe que Deus é altíssimo, então você está falando que eu sou bom, mas você não conhece a humanidade. Só Deus é bom. O que nós temos como seres humanos são pequenos flashes de bondade que a gente vive na nossa vida. Agora, entrando nisso, você vai perceber por que o perdão total, nós somos totalmente perdoados, irmãos. Porque se eu falar ao contrário disso, eu entro numa grande heresia. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ou ele é poderoso, suficiente para lavar tudo que é pecado na sua vida de uma vez por todas. Porque eu vou te falar uma coisa: se o próprio Deus disse que dos seus pecados ele não lembra mais, quanto mais você. Se eu te perguntar hoje, tudo que é pecado que você praticou de hoje até o resto da sua vida, você vai lembrar? Seja sincero. Ninguém lembra, irmãos. Eu não lembro nem que eu comi na janta ontem. Mas tô falando aí. Nem lembro que eu jantei ontem. Eu vou lembrar de pecado. Agora, se o perdão fosse um sabonete, um shampoo pra você usar, você tava lixado, como diz em Portugal, né? Por quê? Porque você não vai lembrar. Aí você fala: pai, perdoa porque eu fiz isso. Pai, perdoa porque eu, nossa, eu falei um negócio ali, depois eu vi que eu vacilei, aí eu não quis desmentir, deixa pra lá, não sei o quê. Posso estar entendendo? É tanta raposinha durante o seu dia, você não faz ideia. Pequenas coisas. Que na realidade, se você for parar para pensar, é um alvo errado. Pecado é você errar o alvo, é errar a direção. E muitas vezes você peca por indução. Você faz coisas, literalmente, porque faltou uma informação, você não pensou direito, você agiu por impulso, você deixou ser levado pelo seu temperamento. Já ouviu falar de temperamento? Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico? Seu temperamento atua na sua vida, você não sabe disso? Ele é muito bom, mas muitas vezes te leva a pecar. Contra o seu marido, a esposa contra o marido contra a esposa. Como você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que tem um fruto do Espírito que chama temperança. Quem já ouviu falar? O que é temperança? Colocar salzinho, temperar o seu temperamento. Mas só o Espírito pode fazer isso, trazer equilíbrio nele. Tá difícil, irmão, minha fala? Por isso
isso que eu disse, o dia do Yom Kippur tem muita coisa para falar. Estou só resumindo aqui que eu não consigo falar tudo. Porque envolve volta de Jesus, envolve salvação. Aí, voltando aqui, nem estou seguindo bem no esboço aqui, estou indo só pelo que o Espírito está deixando, deixa o Espírito fluir. Tem muito esboço aqui, tem muita coisa que eu vou falar, mas eu não posso prender aqui, porque senão sai do foco. Presta atenção em algo. Yom Kippur, dia do perdão. Kippur, na realidade, é cobrir. Tá? Vou só ler o texto. Vamos só ler o texto aqui, para você entender. Vamos ler o texto. Tá aí. Levíticos capítulo 23, 26 e 32. Tá? Pode pôr aqui para mim, por favor? Consegue? Quem está no Notebooks? Notebooks. Estou brincando, irmãos. Levíticos 23, 26 a 32. Capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 32. Era o dia que o sumo sacerdote entrava, tá? No Santo dos Santos, uma única vez no ano, diga, uma única vez. No Kadosh HaKadoshim, presta atenção, irmãos. Por que a gente tem falado do Yom Kippur, as últimas 3 festas? Porque o Kadosh HaKadoshim significa o sábado do sábado, o santo dos santos. Na verdade, significa Kadosh é santo, santo dos santos. Mas também é o Sabat HaSabatot, que é o sábado dos sábados. Era o sábado mais sagrado, mais solene do calendário judeu. Quem sabia disso? Porque cada feriado é chamado de sabá, porque a gente acha que sábado é só o sábado. Quem que achava que era só sábado? Alguém? Seja sincero, irmão. Sábado, só sábado. Não, a palavra sabá era tudo que era feriado. Então, para você ter ideia, a Páscoa é um sabá. A Páscoa é um sábado, é um dia de descanso. É isso que significa. Tá? A festa das primícias, o terceiro dia, era outro sabá. Outro dia de descanso. Ok? Por exemplo, o Pentecoste é um sabá, era um feriado. Pentecoste, sabá, feriado. Pode ser que ele cairia, coincidentemente, no dia de sábado. Mas se ele caísse numa quarta, numa quinta, numa sexta, seria sabá na sexta, por exemplo, e outro sabá, que é o sabá semanal normal, no sábado comum da semana, que era um dia de descanso. Quem gosta de feriado aí? Aleluia. Deus gosta também. Deus criou você no sexto dia e disse, amanhã é feriado. Dia de descanso. Irmãos, eu tô doido pra descansar um dia. Tô cansado, caramba. Gente, Deus, casando. Quem foi no casamento ontem? Quem chorou muito ontem? Eu chorei, casei minha segunda filha, meu segundo genro. E meu genro lindo aqui, pastor Rogério, que fez o casamento, que a teologia, o primeiro casamento foi lindo, irmão. Chorei tanto. Porque Deus te usou tanto. Foi tão maravilhoso. Mas não só eu, acho que quem mais chorou, irmãos? Ai, tanto de mãozinha. Os homens não levantou. Manuel, você chorou, que eu vi, viu? Você tava lá, eu vi que você chorou. Você só fez assim. Irmãos, eu olhei pro lado, meu tio e minha tia vieram de Braga. Meu tio caiu num choro, que eu fiquei olhando, achei que ele ia passar mal. Ele chorou tanto. Eu falei, Deus, socorre, vamos lá, pai, não tô contando. Chorou mais que o pai da noiva. Mas, glória a Deus, ontem o dia foi maravilhoso. Mas olha só, eu só toquei por quê? Porque nosso encontro com Jesus é como um casamento. A noiva indo encontrar com o noivo. Então, todo o tempo ali eu estava vendo profeticamente os dias que nós estamos aproximando. Né? O dia do arrebatamento, as trombetas, o dia do perdão. Olha que coisa. Essa parte pula. Essa parte pula. Essa parte eu não quero saber. Vamos aqui. Cadê? Tá aqui? Tô vermelho. Levíticos 23, 26. Tá aí. O Senhor disse a Moisés, vamos lá, o que o Senhor falou? Aí, o 10º dia deste 7º mês, é o dia da expiação, façam uma reunião sagrada, neguem a vocês mesmos e apresentem uma oferta preparada no fogo para o Senhor. Continua. Até o versículo 32. Mudou? Está em passos lentos aqui. Não realizem trabalho. O que é? Feriado. Algum nem nada nesse dia, porque é o dia da expiação, Kippur, cobertura. Quando se faz expiação por vocês diante do Senhor, o Deus de vocês. Diga assim, ó, por vocês, diga plural, vocês. Ok, vamos lá, você vai entender isso. Quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Estou só completando aqui. Quem não negar a si mesmo nesse dia será eliminado de da onde? Diga do povo. Nação. Continua. Matrix, irmãos. É lento. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Mais 2 versículos só vai dar certo. Matrix. A bala tá passando assim. Aí, é o 31 esse. Vocês não realizarão trabalho algum. E este é um estatuto, diga, perpétuo. O que é perpétuo, irmãos? Para sempre. Forever and ever. Para as suas gerações. Diga, gerações. Onde quer que morem. Onde quer que o quê? Morem. Porque Deus sabia que Israel seria dispersa a todas as nações da terra. Avança ao último. Matrix. Aí. É um quê? Sabá, o que diz aqui? É um dia de descanso, é um feriado. De descanso para vocês.
cada um negará a si mesmo. Quem que falou isso aqui, irmãos, várias vezes? Aquele que quer ser meu discípulo, o que ele tem que fazer? Você quer andar comigo? O que você faz? Nega a si mesmo. Desde o entardecer do 9º dia do mês, até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sabá. Pronto, li o texto. Agora eu vou dar uma pincelada total aqui, porque não dá para aprofundar muito. Irmãos, então o que é o Kippur? Cobrir. O que acontecia nesse dia? Presta atenção. Na Páscoa, cada família apresentava, entender a diferença do sacrifício pascual, do sacrifício do Yom Kippur, que não tem nada a ver, porque muito teólogo de plantão aí questiona, falando, mas na Páscoa, Jesus é o cordeiro pascual, que João falou, blá, 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 blá. Tá ok, mas Jesus também são os 2 bodes do Kippur. E vou te explicar, e está lá na palavra de Deus, vou te dar as referências bíblicas para você entender o que aconteceu no Kippur, ok? O que aconteceu durante o Kippur? E olha que aconteceu muitas coisas, irmãos. E o que significa exatamente o dia do Yom Kippur, ok? Não é simplesmente uma condenação, que você já está salvo, não é isso. Você vai ter que entender hoje, de uma vez por todas. A Páscoa era o sacrifício para a salvação. Pesach é transportar de um lugar para o outro, passar por cima, na realidade. Ok? Passar por cima. Você sai da morte para a vida. Sai do Egito para o lugar onde Deus quer te levar, que é a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Como você está entendendo? É a sua saída do Egito, a sua saída do mundo, é a sua saída da morte. Esse aí é o Kippur. Esse aí é a Páscoa, a Pesach. Aí depois vem as outras festas, eu estou me segurando nesse para você entender qual que é a diferença. Então na Páscoa, cada família apresentava um cordeiro. Está lá no livro de Êxodo, tá bom? Se você ler, cada família levava um cordeiro. Se a família fosse pequena, tinha que compartilhar um cordeiro com outra família, amém? Às vezes era só o marido e a mulher, eles iam conseguir comer um cordeiro inteiro, sabe? Porque tinha que comer tudo, não podia deixar nada. Então o dia seguinte, e o sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta de cada casa. Olha o apontamento profético, a cruz, o sangue de Jesus, ok? Passando na sua casa, você em sua casa servirão o Senhor. Então, venha comigo, quantas pessoas tinham em Israel, vamos supor, naquela época de Jesus? Talvez milhões, eu acredito milhões de pessoas, sim ou não? Quantos cordeiros eram sacrificados? Dezenas, talvez centenas de milhares de cordeiros. Tanto que aquilo na época de Jesus era um comércio. Jesus denunciou. Primeira coisa que Jesus faz depois que ele faz o primeiro milagre dele, no Evangelho de João capítulo 2, ele faz o primeiro milagre que é transformar água em vinho, num casamento. Lembrei do negócio ontem aqui no comentário. Fica só pra mim. Na hora da ceia. Você sabe o que eu tô falando. Eu falei, quase que eu... Não, deixa pra lá. Aí... Era muito sal. Mas, o que eu tava falando? Tá. Vou voltando aqui ao Evangelho de João. Eu viajei minha cabeça lá pro casamento. Você é um TDAH, irmãos. Foca na palavra. Lá então, no Evangelho de João capítulo 2, depois de Jesus transforma a água vinho num casamento, voltando ao assunto, o que é a segunda coisa que Jesus faz? Ele vai lá no templo de Jerusalém, é no início do ministério dele. Você tem que entender, Jesus faz isso em 2 momentos. Você vai encontrar no Evangelho de João, que não é o sinótipo, que não é um evangelho que tem passagem completamente diferente dos outros 3. Os 3 são passagens parecidas, então eles têm tipos parecidos no Evangelho, com características diferentes. Isso é uma aula de teologia, é outra coisa. Mas no Evangelho de João lá, no capítulo 2, você vai ver que Jesus entra no templo com as orradas de cordas. Você já tentou imaginar essa cena? Jesus entra lá no templo com as orradas de cordas assim, tá! Para de vender! Alguém pode dar mais uma? Não, você tenta imaginar a cena. Mas Jesus fez isso, irmão. A Bíblia diz que ele virou as mesas dos cambistas, chutou a barraca, virou as mesas, irado. Ele pecou? Não. Que coisa, né? A gente às vezes associa algumas coisas com pecado, nada a ver. E Jesus fez isso 2 vezes. A gente tinha pecado 2 vezes. Ele fez ali no Evangelho de João capítulo 2, no início do ministério. Depois, em Mateus, você vai ver que ele fez de novo. Em João ele foi mais light. Ele falou assim, olha, não faça da casa do meu pai casa de negócio. Ele foi mais... Agora, se for olhar Mateus, Marcos e Luz, irmão, ele pegou pesado. Falou assim, covil de ladrão, bando de político safado. Não falou essas palavras, né? Só tô aqui conjecturando. Raça de víboras, boa essa. Mas ele falou, pegou pesado. Seu bando de ladrão. Ele literalmente usou essas palavras, assim. Palavra, né? Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrão. Lá em João ele foi mais light. Não faça um negócio que... Depois ele chegou bagunçando o coreto. O que eu tô querendo dizer com isso? Na Páscoa, isso virou comércio. E aquele tanto de cordeiro, muito cordeiro ali, virou algo, mas aquilo aponta para a nossa salvação pessoal e familiar. Jesus salvou você da ira de Deus, te deu salvação, te deu um presente, algo que ninguém poderia fazer por você, ele fez por você. Amém, irmãos? Então o que é o sacrifício do Yom Kippur então, pastor? Porque lá tem sacrifício de novo. Como é que é? Jesus vai ter que morrer de novo? Nada a ver, irmãos. A Bíblia diz que o sacrifício do Kippur eram só 2, não eram centenas de milhares. Não era 100 mil ovelhas morrendo. Olha o apontamento profético, o que quer dizer isso? O Kippur, eles tinham que separar 2 bodes. Primeiro que não era ovelha, eram bodes. Olha isso. 2 bodes que tinham a mesma característica,
mesma cor, os mesmos traços, como se fossem bodes gêmeos, exatamente idênticos um do outro, glória a Deus, e que tinham o mesmo valor monetário, ou seja, eles tinham o mesmo valor econômico. E nesses bodes, eles iam lançar sortes. O que é? Eles iam sortear qual daqueles bodes que um iria morrer, ok? E era essa única vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E Jesus fez tudo isso, depois a gente vai falar sobre isso. E com a corda amarrada aqui na perna, os sininhos amarrados no corpo. Olha que coisa, irmãos, presta atenção. Tanto que se fala de Jesus. Não era milhares de sacrifícios, era só um sacrifício. Era um bode que era morto. E o outro, pastor? O outro tinha um sacerdote responsável por ele. Quando tirava a sorte, o bode ia ser solto no deserto. Eles iam soltar o bode no deserto, para ele morrer no deserto. Só que antes disso, eles amarravam uma fita carmesim. Uma fita vermelha, carmesim é vermelho, irmãos, no chifre do bode. Depois que sorteava, assim, esse aqui é o que vai para o deserto. E o bode do deserto chamava Azazel. É o nome de um demônio. Olha isso. Depois eu vou te explicar isso, espiritualmente. Azazel. E esse Azazel, que era a sorte que o bode ia ser solto no deserto, e eles tinham que ir com esse bode, parando em 10 lugares diferentes. Olha isso, 10 lugares diferentes. E o número 10 é muito poderoso. Se você for estudar um pouco de números na Bíblia, você vai entender que o número 10 está ligado a quando Deus vai trazer um perdão, uma cobertura, ou trazer uma justiça, ou um juízo também iminente, pelo povo e para o povo, no meio do povo. Atenção, quantas pragas eram no Egito? 10. Davi, quando foi lá no exército levar pães e queijo, e ele encontra Golias, e ele livra Golias, porque ele vai em nome de quem? Do Deus vivo. O que ele foi fazer lá, irmãos? Levar 10 pães e 10 queijos, os capitães do exército para a família dele. 10. A Bíblia cita 10 pães, 10 queijos. Então o número 10 aparece sempre quando Deus vai fazer algo. Ele vai trazer uma cobertura, vai trazer um livramento, vai trazer algo na nação, ele vai julgar. 10 aparece em vários outros textos. Poderia te falar várias vezes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, na carta da igreja de Esmirna, aparece lá: vós tereis uma tribulação de 10 dias, mas fiquem firmes, vocês vão vencer. 10 dias de tribulação, lá é bem específico, né? 10 dias, olha que interessante, porque do Teruah e Yom Teruah ao Kippur e Yom Kippur são 10 o quê? Dias. Por isso que eu estou falando o número 10 aqui. São 10 dias, e os judeus chamam esses dias de dias de intensa techuvá. Fala techuvá, significa caminho de arrependimento, um caminho de volta. Mas peraí, eu estou perdido, pastor? Você disse que eu estou salvo. Não é isso que significa. Porque o Kippur é um sacrifício, não mais pessoal, mas ele oferecia um sacrifício por toda a nação de Israel. Posso entender? O sacrifício do bode do Kippur era pela nação de Israel. Agora olha que interessante. O bode que era solto no deserto e parava em 10 lugares, até que ele parava perto de um despenhadeiro, e algumas traduções dizem que eles davam um jeitinho do bode cair no despenhadeiro lá. Mas aí o que acontecia? O sacerdote que estava caminho de volta para o deserto, para voltar para o arraial, quando o bode morria, a fita ficava no arraial, na mão do sumo sacerdote. E aquela fita vermelha se transformava em uma fita branca. Que coisa, hein? Quando a fita ficava branca, ela desbotava automaticamente na mão do sacerdote. Quem sabia disso? Ninguém, né? Quando a fita desbotava, era a hora de fazer o sacrifício. E a Bíblia diz em Isaías que assim como os seus pecados foram vermelhos como carmesim, eu transformei brancos como a lã. A fita representava isso. Mas ali não era um pecado individual, irmãos. Pecado da nação, presta atenção, da nação. Agora eu te pergunto, Portugal, está todo mundo salvo? Brasil, está todo mundo na glória, todo mundo salvo? França, Espanha, nenhuma nação da terra, estão entendendo, irmãos? Então quando nós falamos de Kippur, Jesus vai vir para resolver o problema das nações, porque o seu pecado já foi resolvido na cruz, definitivamente. Tá, pastor, estou entendendo agora, mas qual é o meu papel nisso? O teu papel é o mesmo papel de Neemias, é o mesmo papel de Moisés, é o mesmo papel de Davi, é o mesmo papel de Daniel, capítulo 10. Olha, capítulo 10, de novo 10 aparecendo. Quem já ouviu falar do jejum de Daniel? 21 dias. Então vamos lá. Daniel jejuou por 21 dias. Qual era o mês que Daniel estava jejuando? E por que Daniel estava jejuando? Daniel jejuava pelos pecados da nação que se encontrava naquele momento na Babilônia. Depois ele transformou para o Império Medo-Persa, mas se encontrava em cativeiro por causa do pecado da nação de Israel. Você está entendendo? Não foi pecado do rei, da rainha, do fulano. Não era individual. Toda a nação foi castigada com a diáspora. Dá um guarda-chuva aí que está chovendo aqui. Desculpa, irmãos. É porque estou precisando de água. Ah, tem aqui. Obrigado. Minha boca vai secando. Então, o Yom Kippur é exatamente isso.
dia que Deus vai cobrir o pecado da nação. Vai trazer o perdão, o dia do perdão sobre a nação. Qual nação? Todas as nações da terra servirão ao Senhor. Todas elas. Porque você não precisa de salvação, mas a nação precisa. Você não precisa mais, porque você já entrou no Kippur, na cobertura do sangue de Jesus, está salvo. Mas a nação está condenada ainda. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Tá, qual é o meu papel nisso, pastor? Vou te falar com as palavras de Jesus. Ide por todas as nações da terra. Pregar o evangelho. Fazer discípulos de todas as nações da terra. Esse é o Kippur. É o que o pastor Rogério vai fazer agora, lá no Paquistão. É o que nós fizemos, indo do Brasil para Portugal. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus conta com você. E eu vou te dar um exemplo de Daniel. Daniel capítulo 10, ao 10 de novo, aparecendo. Jejua por 21 dias. Entre os meses de Elul, é o último mês do ano do calendário judaico, e o mês de Tishrei, falando em inglês, né? Tishrei, em hebraico, que é o primeiro mês. Qual mês que equipara o nosso mês? Entre setembro e o mês de outubro, que é bem no tempo de Teruah e Yom Kippur. É nesse período que ele estava de jejum. 21 dias. Quem sabia disso? Ele estava de jejum nesses dias. Neemias também passou por isso. E o que aconteceu ali? Ele jejuou por 21 dias. Em choro, em quebrantamento, em intercessão profunda, em arrependimento, em jejum. Porque a nação estava em cativeiro, em sofrimento, os muros derrubados, a nação perdida, o templo queimado, a nação esparramada. E ele estava ali em posição de intercessão pelas nações, pela nação dele. Que a nação dele era esteio para as outras nações da terra. E aí, depois de 21 dias, o anjo rompe os céus, chega até Daniel e fala: homem muito amado. Olha que palavra boa de se ouvir. Homem muito amado. Desde o primeiro dia, o Senhor Deus te ouviu as suas orações. Mas o principado da Pérsia me impediu de chegar até aqui. Por 21 dias, ele precisou travar uma batalha no mundo espiritual para romper os céus e descer ali na nação. E ele veio trazer que palavra, irmãos? Irmãos, Daniel capítulo 10 é a profecia mais precisa, mais intensa, mais perfeita, mais surreal, que são as 70 semanas de Daniel, que fala exatamente do tempo do Messias, que o Messias se manifestaria, os últimos dias do Messias, né? O período ali que ele viria, que ele seria retirado, depois que ele voltaria. Escatologicamente foi assim, datas precisas. Eu não posso falar porque não dá tempo de falar tudo aqui, mas é nesse capítulo que Daniel recebe essa revelação, bem no tempo dessas festas. Olha a janela profética aí, uma janela no mundo espiritual. E o que acontece? E agora eu quero estar finalizando, irmãos. Vamos fechar aqui, porque senão o assunto é extenso. Primeiro, qual é o seu papel nessa festa? Porque a gente pregou muito tempo aqui, irmãos. Você tem que entender, ó, Deus nos revela progressivamente o seu propósito. Eu já preguei várias vezes isso aqui, mas nunca com a revelação que eu tenho hoje. A profundidade da graça da salvação em Cristo pelo sacrifício na Páscoa. E o que Jesus significa no Yom Kippur? Só lembrando, só abrindo um parênteses aqui. Jesus cumpre os dois bodes, porque dois fala de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ok? Na mesa dos pães da proporção havia eram 12 pães divididos em 2 montes de 6 pães, tanto que depois o Davi come, o sumo sacerdote dá a ele esses pães. Então eram 2 montes de 6, olha aí. Só lembrando, só abrindo um parênteses aqui. Jesus cumpre os dois bodes, porque dois fala de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ok? Na mesa dos pães da proporção havia eram 12 pães divididos em 2 montes de 6 pães, tanto que depois o Davi come, o sumo sacerdote dá a ele esses pães. Então eram 2 montes de 6, olha aí. 2 apontam para Jesus. Outra coisa, tem um bode que é sacrificado. Jesus morreu, fez o sacrifício por os nossos pecados individuais, mas também pelo pecado de todas as nações. As duas coisas ao mesmo tempo. Ele cumpre Páscoa e Kippur ao mesmo tempo. Mas espera aí, o segundo bode, como é que é esse negócio aí de deserto? Jesus também é o segundo bode, porque quando ele vai para a Mitzvah, irmãos, foi feita exatamente nesse tempo de Kippur. Era esse período que ia acontecer. Pastor, o que é esse negócio de Mitzvah? Batismo. Nós vamos ter dia 28. Se ele é batizado, te convida a batizar. Semana que vem, nesse tempo. É nesse tempo que se fazer batismo. Profético. E nesse período Jesus faz o que, irmãos? Se batiza. Ele precisava ser batizado? Não. Mas sim e não ao mesmo tempo. Sim, porque precisava cumprir tudo. Não, porque não tinha pecado. Então, sim e não, entendeu? Não entendeu não, né? Entendeu? Sim e não. Sim e não. Então ele desce as águas, João Batista, inclusive ele vem a João Batista fala assim para ele: olha, eu precisava ser batizado por você vem para mim te batizar, não estou entendendo nada. Ele falou: olha, precisa se cumprir todas essas coisas, eu vou descer as águas. E quando ele sobe, a voz do alto diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho
prazer. Sabe o que Jesus fez na Páscoa? Não foi só te resgatar do pecado, te dar a salvação pro resto da sua vida, mas ele também te deu propósito, direção, entende? Um coração para ele. Coração para Deus. Ele fez tudo isso ali. E aí quando ele levanta e ele te deu o mais profundo, o que é que ele te fala? Ele te deu identidade. Você agora é chamado filho de Deus. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 em diante, ele diz: eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos que me receberem e receberem o meu sacrifício, vou te dar o poder de ser transformado em filho de Deus. Vamos ser feitos, transformados, mudada a natureza. Você passa a ser filho e tem uma identidade. Eu tenho pai. Você pode dizer isso? Eu tenho um pai. E ele é bom. Mas o seu pai conta com você. E olha que interessante, os dois bodes apontam para os dois filhos que Abraão teve: Ismael e Isaac, filho da promessa. Ismael foi para o deserto, lê o texto, pega lá. Isaac foi ao Monte Moriá, porque Deus pediu o sacrifício. Os dois bodes aparecem ali, e eles estão repetindo. Irmão, vocês precisam entender o livro de Hebreus, que é o outro livro que depois não acabar eu queria que vocês lessem, porque o livro de Hebreus é tudo isso que eu estou falando. Ele é o sumo sacerdote, não mais segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que agora é uma ordem superior, um sacerdote superior que resolveu tudo de uma vez por todas. E esse sumo sacerdote tinha esse papel, ele entrava ali no Santíssimo, no Santo dos Santos, e ele precisava apresentar, olha isso, ele precisava apresentar o pecado por toda a nação. Depois que o outro bode já tinha morrido no deserto, já tinha feito tudo no deserto, aí ele entrava, se houvesse pecado na vida do sumo sacerdote, ele morria fulminado lá dentro. Por isso que a corda amarrada tinha que ser puxado de volta, porque se o sininho que ele estava movimentando parasse de bater, sabe o que acontecia? Estava morto, porque ele tinha sinos espalhados no corpo. Mas olha aqui, presta atenção, eu estava vendo um vídeo do pastor, lá que era da antiga, no nosso começo. Ele está lá em Jerusalém, tem uma réplica lá do tabernáculo, e ele estava pegando os incensários, e eles estavam mostrando como é que era. Antes de o sumo sacerdote entrar, eles pegavam o incensário, presta atenção, o incensário ali, onde saía aquela fumaça ali, onde ficava o local onde o fogo ficava ali o tempo todo queimando incenso. Aí ele pegava aquela fumaça e enfiava debaixo ali da cortina, que ele podia entrar, até que o local ficasse todo enfumaçado. O que é fumaça, irmãos? Vou lembrar você. Lá em Apocalipse diz que quando o trono de Deus foi visto por João nos céus, e os sangues dos santos clamaram, ele diz que ele pegou ali do altar que estava debaixo do trono uma brasa, misturou junto com as orações dos santos, virou incenso, virou fumaça e lançou sobre a terra. Fumaça é as orações, é o clamor, é a intercessão dos santos. Entende isso? Quando ele entra, presta atenção, quando o sumo sacerdote entra, ele entra debaixo de uma nuvem de oração, uma nuvem de clamor, uma nuvem de intercessão. E ele entra ali debaixo. E ele não podia ter pecado nenhum, não podia ter nada. Ele ficava dias separado, porque era um tempo de purificação, o tempo do batismo, era o tempo da mitzvah. E ele tinha que entrar ali. E quando ele punha o sangue sobre o propiciatório da arca, que era a parte superior, onde ficava sobre as asas dos querubins que ficavam em cima, ele punha o sangue ali. Aí depois é outro significado profético. Mas quando ele punha o sangue ali, e ele retornava, e aí a nuvem de Deus vinha sobre o tabernáculo, dizendo: eu aceitei o sacrifício, estou perdoando a nação inteira. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Peraí, pastor, o negócio do bode pro deserto. Jesus, irmãos, Jesus, depois que ele batiza, o que ele faz? O Espírito conduz ele ao deserto por 40 dias. O que é 40? É 4 vezes 10. 10 paragens do bode. 10 lugares que ele foi até que ele chegou no último. E aí quando ele chega, o Satanás vem confrontá-lo. E dizer, o que ele fala? A primeira coisa, irmãos. E aí, tu és filho de Deus? Manda aí transformar essa pedra em pão. Confronta a identidade. Segunda coisa, o que ele faz? Leva Jesus ao do templo, testa ele na palavra. Fala aí, tu é filho mesmo? A palavra diz, se pular daqui, Deus te guarda. Pula daí. O que acontecia com o sinal, irmãos? Quando o bode caía do despenhadeiro. Geralmente é isso que acontecia com o bode. Ele caía do despenhadeiro. Quem já viu aqueles vídeos de bode? Que eles escalam aquelas penhascos? E era para lá que eles levavam. E o próprio Deus se encarregava. Porque o bode, quando estava escalando ali, esse bode, a pessoa que estava conduzindo ele levava e aquele bode caía do penhasco. E aí quando ele morria lá no deserto, a fita vermelha ficava branca. E aí, opa, primeiro sinal, sacrifício aceito. Entra na parte final do Kippur. Presta atenção aqui. Jesus fez esse caminho. Jesus foi levado ao penhasco e falou, te atira daqui abaixo. Ele falou assim, não, nem de jeito nenhum, mas de jeito maneiro, como diz lá no Brasil. Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele completa aquilo com a palavra de Deus. Ele traz a revelação, fazendo, olha, não é isso. Eu já estou fazendo isso por vocês. Aquilo ali já era o finish para Satanás. E depois ele leva e faz a última tentação. Tá vendo aí, ó? Isso aí foi tudo me dado, os reinos da terra. Você prostrar e me adorar. Aí você te entrego isso, mas você tem que ser meu adorador aí. Ele fala assim, olha,
Arreda de mim, Satanás. Vai embora, coisa ruim. Tá, né? Vai de retro, Satanás. Do latim, vai para trás de mim, vai embora. E ele repreende a Satanás. Somente o seu Deus adorará, só a ele se prestará culto. Fechando aqui, irmãos, eu quero dizer para você, nessa manhã, você foi salvo plenamente, totalmente, completamente. Mas nós temos um papel extremamente importante, que é um convite da igreja para cada um de nós todos os anos. São 10 dias de imersão total no Techuvá, que é um tempo de arrependimento. Você não sabe se Jesus vai arrebatar a igreja terça-feira agora, você sabe? Mas é terça-feira que é o dia do arrebatamento. Se você não sabe, fica sabendo. Alguma terça-feira, de qualquer um dos anos aí. Não sei se é desse ano, se é do ano que vem, se é do outro ano, se é do outro ano, não sabemos. Mas nós temos olhado para o céu e visto que é nesse período que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, ok? Eu particularmente, se eu posso ser emocionista, acredito que nós vamos passar um tempo de tribulação. Isso é outra conversa para outro dia, ok? Mas isso aí é só mera conjectura teológica. Amém? Jesus tem plena vontade e ele pode fazer qualquer coisa. Eu queria ler um versículo com vocês. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos projetar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou provar esse texto para você definitivamente, para tirar suas dúvidas, que eu sei que tem gente ainda com as dúvidas aí na cabeça, estou sentindo aqui no espírito. Eu vou ler essa passagem para você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 4, se não me engano. Vamos ler junto aqui. Vou projetar aqui o Matrix. Presta atenção aqui. Nós já estamos terminando, tá bom, irmãos? Eu também estou cansado. Mas eu precisava trazer essa palavra para os irmãos. Qual é o motivo da nossa intercessão? E por que nos arrependemos? Por que devemos estar arrependendo? Pastor, que se nós estamos aprendendo na graça, que o perdão, eu já tomei posse dele. Para que então arrependimento? Presta atenção, irmãos. O que Daniel estava fazendo? Se arrependendo por ele? Pelos pecados da nação. O que Neemias estava fazendo? Se arrependendo por ele? Chorando por dias? Diga não, pelos pecados da nação. E é lá que Deus libera a ordem para reedificar novamente o templo e os muros de Jerusalém. Você lê o livro de Neemias, você vai entender. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? A intercessão, ela nunca vai ser para você. Isso é petição, oração pessoal. A intercessão não é para você, o arrependimento não é para você, o pecado não é seu. Você está lavado, redimido, salvo pela graça de Deus e unicamente. Mas você tem uma missão: se arrepender pelos pecados do seu povo, da sua nação, do lugar onde você mora, ou do lugar onde você foi comissionado por Deus a ir. Não estão entendendo? Ou eles não têm pecado? Tem, eles não estão debaixo do sangue. Esse é o Kippur. Quantos estão entendendo? Está claro para os irmãos? O arrependimento do Yom Kippur não é meramente um arrependimento egoísta. Ai, para mim, oh meu Deus, não. O texto todo, todo texto, qualquer texto que você vai ler, é do povo, da nação, do povo, da nação. Sempre vai falar nação e povo, nação e povo. Amém? Olha a vontade de Deus aqui em Timóteo 2:1. Antes de tudo, irmãos, só uma parênteses aqui. Timóteo é epístola pastoral. Timóteo era discípulo de Paulo e pastor de várias igrejas, ok? Ele foi enviado a várias igrejas, em Corinto e várias outras igrejas, mas depois ele fixa em um. Bom, isso é assunto para outra hora. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, olha aqui, e orações, e intercessões, e ações de graças, por quem? Por mim, por todos os homens, por todos os homens, que por toda a nação. Versículo 2, olha que ele vai especificando aqui, irmãos, pelos reis, e os reis, não peca não? Isso é tudo bonzinho, não é corrupto, não rouba, não faz nada errado. Maravilha, hein, se fosse assim, né? Pelos reis, por todos que exercem autoridade, nem um juiz, né? The Judith fake, nem um juiz fake, nem o X Moraes da vida, nada, né? Tem que orar por ele, irmãos. A Bíblia está mandando você orar por ele. Oh, Jesus, leva mais perto de ti, pai. Tô brincando. Mais perto de ti não é morrer, irmãos. Morrer para os pecados. Depois vai falar que eu estou falando. Não. Morrer para si mesmo, para o seu ego. Amém? Se aproximar-se do Criador, de Jesus. Olha, orar por todos que exercem autoridade, ok? Pelos juízes da vida, para que tenhamos uma vida tranquila. Porque o contrário disso é uma vida perturbada, é ou não é, irmãos? Um rei ruim, um juiz mau, vai perturbar a vida dos outros. Para que você tenha uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Porque o contrário disso é o que? Perseguição e indignidade e humilhação. É o contrário disso. Avança. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus já é o seu Salvador. Você já está na salvação. Olha agora esse aqui é o versículo final. E eu queria que a gente focasse nele. Que deseja que todos os homens, diga todos os homens, sejam o quê? Salvos. E cheguem ao quê?
ao conhecimento da verdade. Tem um texto que diz, ao pleno conhecimento da verdade. Aí eu digo para você algo aqui. Se o coração de Deus deseja algo, é que todo ser humano seja salvo, até o pior deles. E qual que é o papel da igreja? Qual é a janela do Kippur? 10 dias. Yom Teruah, Yom Kippur. Arrependimento. Preço pago. A Bíblia fala de Techuvá, um caminho de arrependimento. Um caminho que você vai se humilhar a si mesmo, não por você mais, mas você... Olha, irmão, isso é profundo demais. Você começa a se tornar como Cristo Jesus foi. É nesses dias que você tem essa grande oportunidade no mundo espiritual, onde a janela se abre, onde você começa a interceder por vidas, por pessoas, por almas. O pastor Rogério entrou aqui agora no desafio de comprar novas cadeiras. Realmente, quase um casamento ontem, nós ficamos até 4 da manhã. Muita gente não veio hoje. Não conseguiu nem levantar da cama, inclusive minha mulher. Eu vou lá, porque subir desses escadas, subir desses escadas, subir desses quadros. 2 dias sem dormir. Presta atenção. Jesus te chamou para ser como ele foi. O que é a palavra cristã, irmãos? Pequeno Cristo, um pequeno Messias. Se você é um cristão, você tem um pequeno papel, mas muito importante diante de Jesus. Você é um salvador. Aleluia. Messias é isso, um ungido, anointed em inglês, o salvador, aquele que foi escolhido para manifestar a salvação. E essa janela espiritual é muito importante. Ou você gostaria de estar no céu e ver sua família no inferno? Alguém gosta disso? Ver lá, alguém gosta de ver pessoas sofrerem? Quem gosta? Ver sofrimento de criança, de jovem, de adulto, mesmo que não seja, irmãos, olha isso, mesmo que não seja alguém que você conheça, e você veja uma injustiça, você não fica indignado? Quem fica? Você não fica com raiva? Você vê uma injustiça, mas isso é injusto, não deveria ser assim. Você fica com indignação, você fica indignado com algumas coisas. Imagine se você entendesse que no mundo espiritual, a importância da intercessão e das orações por toda a nação, principalmente Portugal, que é a nação que você vive hoje. Quantos portugueses estão indo para o inferno porque você não ora por eles, porque você não paga o preço por eles? E eu te convido agora, do dia 10, dia 23, até o dia do Yom Kippur, se não me engano é dia 1 ou dia 2, a você ficar esses 10 dias em jejum, praticando o arrependimento, não por você, mas pela nação. Entende? Em Techuvá total, num caminho de arrependimento, buscando pela nação, ou muitas vezes por familiares seus, são portugueses, pai, mãe, irmãos, tios. Quem conhece pessoas aqui que não são salvas? Que você sabe que ainda não está em Cristo, que está fora da cobertura, está fora do que precisa entrar na cobertura da salvação. Por isso que o pastor Rogério desafiou vocês, vai comprar cadeira, então ore. Do mínimo. Não, pastor, eu quero orar por toda a minha casa. Então aproveita essa janela espiritual, ora por todo mundo. Interceda. Até o dia do Yom Kippur, que nós ficamos 24 horas em humilhação e jejum aqui dentro desse lugar. E muitas vezes, irmãos, eu confesso, fizemos com o coração errado, fazendo algo para nós mesmos, seguindo rituais que não tem nada a ver. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que deseja o coração de Deus. Não é isso que queima no coração de Deus. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que queima no coração de Deus, irmãos? O que o coração de Deus deseja? Qual é o desejo dele? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está aqui. Desejo do coração de Deus é expandir a bondade dele para todos, até aquele que você considera o mais indigno, o pior, o mais desgraçado de todos. Ele merece a graça, não por mérito dele, mas por mérito daquele que pagou o preço por ele. Na realidade ele não merece, mas merece ao mesmo tempo. Você entendeu ou não entendeu? Sim e não, né? Ele merece porque o sangue de Jesus é suficiente para salvá-lo, e ele não merece porque ele não fez nada para que isso acontecesse. É o favor imerecido de Deus, que a gente nunca entendeu direito. Agora vocês vão entender. Nós estamos pregando 21 dias de graça. Você precisa entender essa graça. Você está debaixo desse perdão, você está debaixo dessa salvação. Mas esse guarda-chuva não pode ser egoísta. Você tem que ser generoso e pôr gente debaixo dele. E o que por é isso, pôr gente debaixo do guarda-chuva. Vamos embora, gente. Está chovendo, mas vocês não vão molhar, não. Porque nós temos uma cobertura no mundo espiritual. O sumo sacerdote, que aponta para o Kippur. De uma vez por todas, ele sacrificou por todas as nações da terra. Não só por você na Páscoa, mas no Kippur também. Ele não tem que sacrificar 2 vezes, já foi feito sacrifício definitivo. Ele já foi o Azazel que foi para o deserto e ficou 40 dias ali, até que se encontrou morto completamente pelas suas vontades. Amém, irmãos? O Yom Kippur é um dia de profunda tristeza. Na tradição judaica, você não toma banho, você não escova o dente. Jejum total, não come, não bebe nada, 24 horas de jejum completo. A gente faz ele todos os anos a gente vem fazendo jejum. Só que hoje, você não pode dizer mais isso. Seus olhos se abriram para algo espiritual. A necessidade de não mais orar por você esses 10 dias. Porque a Techuvá no hebraico
Que significa caminho de volta, é um caminho onde você passa reparando e manifestando a vida de Deus. É um tempo que você tem mais dar oferta, é um tempo que você tem mais ser generoso, é um tempo que você tem mais fazer as coisas. Você tem tanta oportunidade de fazer isso, não só pela igreja, né? Na viagem aqui ao Paquistão, lá comprando as cadeiras, tem tanta oportunidade de você ser generoso com pessoas que estão em fora, pessoas precisando de salvação, pessoas que estão indo. Como você está entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? Então você tem que pôr uma coisa na sua cabeça, nesses 10 dias. É o tempo de você pagar o preço por pessoas, por almas, por vidas, estejam elas em Portugal, ou seja em outra nação, você vai junto com o Nuno e com o pastor Rogério. Futuro pastor Nuno aí, ó. Vai lá no Paquistão junto com eles. Glória a Deus. Os pés deles são seus pés. Eles vão em físico e você vai no reino do Espírito. Você vai no mundo espiritual com eles. E você vai começar a fazer isso agora, na janela do Peru para o Kipur. Pastor, mas isso aí é bíblico? Totalmente. Porque vai ter o dia que Jesus vai completar o Kipur, ele vai julgar as nações. É outro assunto, mas olha, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, que ele vai abrir os livros. Os livros, não é no plural, não é o livro da vida. Porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida, a morte, a segunda morte, não tem mais poder sobre ele. Acabou. Você já está salvo, irmão. Acabou. Mas os outros que não estão, vão passar pelo julgamento. E Deus abençoe que esse sangue não esteja sobre você. Porque você vai ter, nós vamos ter a oportunidade de manifestar esse amor, esse poder de Deus e pregar esse evangelho por onde quer que formos. Peça sabedoria a Deus, instrução, interceda no mundo espiritual, oportunidade daqui e dali, para que nós possamos, sabe, gerar esse arrependimento no mundo espiritual. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Você podia já começar a entrar nesse clima de quebrantamento, de arrependimento. Dia 23 à noite, tem que dar um recado aqui, né? Dia 20, era na quarta-feira, agora vai cair na terça. Nós não vamos ter a aula do curso de maturidade do Espírito, porque vai ser na terça que vai ser o culto aqui do Terua. Se você não estiver aqui, você não vai se arrebatar, tô brincando. É o tipo de arrebatamento, irmão, isso é sério. Tem vários profetas aí falando que é terça-feira, hein? Bom que nós esteja junto aqui, que vai todo mundo de mão dada. Tô brincando, irmãos. Mas vai ser na pura ocasião dessa festa. Terça-feira nós vamos estar aqui. E nós já estamos no jejum. Você vem comigo, vem. Abastece aí o barriguinha, faz jejum durante o dia, come e vem pro culto, pra gente, né, mergulhar nesse Terua e adorarmos o Senhor. Glória a Deus. E entrar nessa janela espiritual. Nós vamos estar trazendo palavra, direção aqui pros irmãos também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, foi confuso ou foi mais claro pros irmãos? Eu tentei não usar muito aqui o rascunho, para os irmãos entenderem. Não sei se deixei alguma coisa, se tiver pergunta, vocês vão falar.